Meu nome é Vitor Luiz, Rigote dos Anjos, morador do bairro Rico Salles, Serra, Espírito Santo. Desde 2004 eu sou engenheiro mecânico e também falo o idioma Esperanto, qual eu aprendi na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Bom, o Esperanto, ele é uma língua planejada, lógica, neutra, internacional, totalmente regular, e que esse fato permite que pessoas de países diferentes se entendam sem mesmo ter uma base linguística em comum. Ou seja, eu tenho na minha experiência várias horas de conversa via Skype, via MSN, onde eu tenho diálogos com duas ou mais pessoas em Esperanto a respeito dos mais variados temas. E quando a gente está conversando em Esperanto, a gente sabe o país que a pessoa vem porque a pessoa fala do país. Mas não existe um sotaque de Esperanto. O fato dela ser regular, cada letra ter um som, facilita demais o aprendizado em comparação com uma língua nacional, onde a pessoa tem que aprender uma cultura para também aprender o jeito de falar a língua. Então, durante essas conversas, a gente não tem problema de se comunicar, seja ele daqui da América Latina, seja ele dos Estados Unidos, da África, da Europa, da Ásia ou da Oceania. A gente consegue se entender, mesmo não tendo uma base comum, mesmo sendo um árabe, mesmo sendo um chinês, mesmo sendo um russo, mesmo sendo um inglês. Tá certo. Me fala uma coisa, o Esperanto foi criado, né? Teve um planejador, né? Exatamente. Quem planejou, quem criou o Esperanto? O Esperanto surgiu da cabeça de um jovem sonhador chamado Lázaro Luiz Zamenhof, um judeu nascido em Białystok, na Polônia, que sonhava com a unidade entre países diferentes, entre povos diferentes, por meio da língua. Ou seja, a língua não seria um motivo de desunião, como acontecia no bairro onde ele morava, em Białystok. Nesse caso aí, o Zamenhof ele começou a pensar desde a infância de uma língua neutra, uma língua que não prejudicasse o contato entre os habitantes de um país, nem fosse mais fácil para um e difícil para outro. Entendi. Nesse caso aí, o Zamenhof foi começando a levar em consideração as várias línguas que existiam ao seu redor, as europeias e as asiáticas, eslavas e mais, para compor esse idioma. Planejada porque ele teve que pensar um idioma que não fosse variável com o tempo. Então a pronúncia sendo sempre igual, a formação de palavras sendo sempre a mesma, sem prejudicar o aprendizado. E isso se mostrou eficiente pelo número de pessoas que a falam e pelas diversas nacionalidades de onde elas são. Exatamente. Ele, para dar, digamos assim, força ao seu idioma, ele começou a traduzir obras em algumas línguas que ele conhecia, entre elas a Bíblia. Então ele começou a traduzir o Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus. Né? Começou a traduzir o Antigo Testamento e terminou essa tradução uns 7 anos antes da Primeira Guerra Mundial, quando ele mandou para outras pessoas fazerem a revisão. Ele não chegou a ver a obra concluída porque ele morreu um pouco perto da época da guerra. Mas, em compensação, os seguidores, né, do Esperanto, eles tiveram o privilégio de ver o Antigo Testamento traduzido diretamente do hebreu, sem uma língua aí no meio. Então a gente pode ter a Bíblia em Esperanto como uma fonte fiel para uma pesquisa ou um estudo. Outro aspecto que eu gostaria que você se referisse é o seguinte: tem aqui, por exemplo, no Espírito Santo tem um clube, o Clube de Esperanto. Exatamente. Como é que faz contato com esse clube? Onde é que faz contato? Se tem algum endereço, algum telefone, algum e-mail? O Clube de Esperanto Capixaba, ele hoje está funcionando numa escola municipal do bairro República, aqui em Vitória. Se reúne quando? Ele se reúne todo sábado, às 3 horas da tarde. Né, e conta aí com a presença dos esperantistas capixabas. E além do mais, além do clube, sempre tem na Universidade Federal do Espírito Santo curso básico de Esperanto. Então são 3 meses ou 2 meses e meio, onde a pessoa estuda Esperanto 2 vezes por semana à noite. A pessoa procura onde? A pessoa vai procurar na UFES os nomes de Márcio Malacarne, no Observatório de Astronomia, ou de Wilson Aragão, que é professor de Engenharia Elétrica.
Sei. Então esses daí são os coordenadores do curso, que é um curso de extensão em Esperanto. Você tem algum telefone desse pessoal? Eu tenho o e-mail de Márcio Malacarne, que o e-mail é marcio.malacarne@gmail.com. Então ele está à disposição aí para as pessoas. Ele é um dos professores que dá esse curso lá. Exatamente. Só procurar no observatório lá da UFS. De astronomia da UFS, exatamente. Manda uma mensagem aí às pessoas que se correspondem com você. Dá um alô aí para eles em Esperanto, para eles estiverem no canal YouTube do Clério Borges aí. Minha cara e amigo, me salutas el core vin, kai dankas al vi pro laeblo amikidi kun vi. Mi sendas miajn varmajn brasilajn salutojn al vi kaj viajn familioj, porque mi estu unu per la lingvo Esperanto. Ou seja, eu mandei um alô para os meus amigos, né, desejando a eles tudo de bom para eles e a família deles, né, e agradecendo pela possibilidade de ser amigo com eles e desejando que a gente seja um pela língua Esperanto. A língua não faz os homens anjos, mas pelo menos é um meio que a gente se comunica. Tá certo. Fala o nome aí de alguns amigos seus, o pessoal que se corresponde com você, rapidinho aí, os nomes deles. Por exemplo, você tem na Holanda aí, qual é a pessoa que você tem na Holanda? Na Holanda chama-se Katalin Kovacs. Isso, outra pessoa de outro país. Na Letônia, Marita Firstova. Tá. Na Eslováquia, Maria Pitatskova. Isso. Tá vendo aí? Nos Estados Unidos. Na Islândia, na Islândia, Ilmar John Bragason. Nos Estados Unidos, Gerald T. Veit. Na Hungria, Judith Kovacs. Na Ucrânia, Vyacheslav Vassiliev. Certo. Na Irlanda, Colm Doyle. E na Grécia, Georgios Papoulias. Entre outros 100 amigos vindos aí das mais diversas nacionalidades, do Japão até os Estados Unidos. Você tem aí também rapidinho, mostrar aí o DVD e mais os livros. Mostra a frente dos livros rapidinho aí pra gente ver. Esse é o DVD, né, que fala sobre Esperanto. Exatamente. Tem músicas, né? Músicas, filmes, Tá, etc. aí, a Bíblia simplificada em Esperanto. Isso, esse outro aí. A vida de Zamenhof. Zamenhof, o fundador, né? Exatamente. O planejador. Exatamente. Zamenhof, tá. Isso daqui, Poxa Amiga, é um dicionáriozinho de bolso com figuras. Ah, tá. Dicionáriozinho ilustrado, muito útil. Essência e futuro da Língua Internacional. Apresenta as ideias de Zamenhof a respeito de língua internacional. Isso daqui é encíclica de Bento XVI, do Papa Bento XVI, sobre o amor cristão. Certo. A obra aqui de Harada Tsukuro, que é uma coletânea de contos de J.F. Farjon de Lagatinerie. Tin Língua Conversacia, ou seja, conversação na língua chinesa, feito pela seção esperantista de lá. Lego Libreto, que é uma coletânea de contos de uma amiga da República Tcheca, chamada Jindriska. Kiebo Atsoi Vagadas, um livro de Elias Salovara, da Noruega. L'Apologia de Sócrates, ou seja, Apologia de Sócrates. Exato. Diretamente do grego para o Esperanto. E o famoso livro aqui, os meninos da Rua Paula, né? Exatamente. Bem como a Bíblia em Esperanto. A Bíblia, né? Exatamente. Aqui está escrito La Santa Bíblia. La Santa Biblio. Está em Esperanto. Está totalmente Esperanto, todos os livros. Né? Certo. Aqui o nosso dicionário maior, né? O PIV, Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, na sua versão aí de 2005, é a versão mais nova. Temos um livro de cantos, ecumênico, né, editado pelas associações. Tá bom. Então tá, Vitor. Então obrigado a você. Ok, eu que agradeço.